Bens em disponibilidade. Por que deste assunto? Prevê o artigo 22 da Lei de Licitações, Lei 8666, que a venda de bens móveis se dá mediante leilão. Leilão é a modalidade de licitação destinada à venda de bens móveis inservíveis. Ótimo! Se o inservível é a base para que eu possa vendê-lo, então eu preciso definir o que é inservibilidade. Então hoje o assunto é o inservível ocioso. Para que eu declare ocioso, é interessante que eu, em norma interna, discipline essa característica, que pode ser com uma rotina de bens em disponibilidade. No meu livro, no Manual de Controle Patrimonial nas Entidades Públicas, no modelo de norma, eu trago no artigo 60, a partir do artigo 60, regras sobre bens em disponibilidade. Quer uma dica? Se o patrimônio mantiver uma lista de bens em disponibilidade, seja na internet, seja no mural da prefeitura, e as pessoas, os servidores vão até essa lista, passados tantos dias sem que alguém manifeste interesse, automaticamente eu o declaro ocioso. E ocioso é inservível, inservível pode ser vendido. Essa é uma dica interessante. A administração pública não é depósito de bens fora de uso. Destiná-lo à venda, arrecadar os recursos e aplicá-lo em outros serviços, isso sim é economicidade e eficiência. Fica a dica: normatização dos bens em disponibilidade, ociosidade, bens inservíveis, licitações. E eu quero mostrar algo que nos treinamentos eu tenho trazido no livro também e que eu vi que aqui eles conseguiram brilhantemente colocar em prática. Eles fizeram um inventário recentemente, trazendo os bens inclusive a valor justo, e a recomendação sempre foi: tirem fotos dos departamentos, dos setores que estão sendo inventariados. Por mais difícil que isso possa parecer, existe a possibilidade e o ganho real desse procedimento. Então, inicialmente, deixa eu apresentar os meus amigos aqui de Parauapebas, para a gente poder demonstrar como isso foi feito. Vamos lá! Eu sou Luísa, coordenadora geral do Patrimônio de Parauapebas. A nossa equipe fez esse trabalho de acordo com a orientação do instrutor Diogo Duarte, que nos ajudou muito nesse trabalho. Parauapebas hoje está finalizando, o inventário, um trabalho brilhante. E temos esse nosso acervo fotográfico aí. Isso. Max Roberto, integrante da comissão, e acompanhei o fotógrafo no loco nas fotos que fizemos aqui para o inventário. Maravilha. Para a gente poder dar uma prática, deixa eu mostrar para vocês como é que foi feito. Olha só, aqui, se vocês conseguirem tomar aqui as pastas, são as pastas de cada secretaria de Parauapebas. Então, eu vou pegar um exemplo. Abre para mim, por gentileza, o gabinete do prefeito. Aqui, gabinete do prefeito. Vamos pegar a sala do gabinete do executivo. Aqui, gabinete do prefeito, de novo. Gabinete do prefeito. Aqui. Beleza. Sala do prefeito. Sala do prefeito. Aqui tem a relação das fotos de todo o gabinete, toda a sala. Então, por exemplo, abre essa foto aqui, essa 93. Abriu para cá. Pessoal, aqui a gente consegue ter a noção exata. Aproxima mais um pouquinho, por gentileza. Esse aqui é um frigobar. Por mais que eu descreva-o como em bom estado de conservação, as características, nada melhor do que a foto. Aqui eu consigo ver exatamente o estado de conservação, o que tem no entorno desse bem, e isso eles fizeram com todos os bens do gabinete do prefeito, as salas que compõem o gabinete do prefeito, todas as secretarias, ou seja, e dividido por pastas, ou seja, eles conseguiram trazer para dentro do inventário a imagem desses bens. Então, para posterior prestação de contas, por exemplo, por uma verificação de desconformidade entre o registro do bem e o seu estado físico, nada melhor do que uma foto para essa comprovação. Eles finalizaram o inventário agora, pessoal, e para vocês terem uma ideia, são mais de 30 mil páginas
incluindo a descrição dos bens e as fotos. Ou seja, um trabalho de excelência. Uma comissão de 18 membros que fizeram esse trabalho, que é pioneiro aqui no estado do Pará. Então a equipe está de parabéns, eu fico feliz em ter contribuído, seja com livros, seja com os vários treinamentos, inclusive com esse treinamento em company. Olá amigos da CASP Online, estamos aqui com o nosso amigo Rodrigo de Mello, do TRE, aqui do Rio Grande do Sul. E o que eu quero compartilhar com vocês é uma questão extremamente relevante e que, por uma mudança conceitual nas normas relativas ao orçamento, especialmente do MCASP na parte 1, nós temos uma necessidade de que o setor de empenho, o responsável pela realização do empenho, entenda qual é a finalidade, ou melhor, o objeto da compra. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui no meu livro, Manual de Controle Patrimonial das Entidades Públicas, eu cito muito o MCASP. E no MCASP ele traz várias situações. Então eu vou exemplificar uma delas. Imagine você que eu queira adquirir um semovente, por exemplo, uma vaca. Uma vaquinha, ela pode ter duas finalidades. Ela pode ser para abate, por exemplo, numa escola veterinária, como ela pode ser para uso numa escola rural, para leite. Então, se eu não sei a finalidade, eu não saberei como empenhar se consumo ou permanente. No primeiro caso, por exemplo, para abate, material de consumo. No segundo caso, obviamente, material permanente, que seria para um uso continuado. Então, este objeto e esta finalidade serão fundamentais para a determinação da classificação da despesa, ou seja, qual o bem e qual a sua finalidade. E eu tenho recomendado isso nos treinamentos e conversando com o Rodrigo, ele disse que trabalha isso já no TRE, ou seja, a finalidade é um campo obrigatório. E eu queria que ele falasse um pouquinho sobre isso. É bem simples, as solicitações de compra de material novo, todas elas são feitas por meio eletrônico. E nesse meio eletrônico há um campo onde é obrigatório colocar a finalidade e a justificativa dessa compra. E isso gera depois um termo de referência que acompanha todo o processo até um momento do empenho. Então quando chega no empenho o pessoal já sabe qual a finalidade e qual a justificativa da compra. Olha só, bacana eu ter comentado isso, né, Rodrigo? Porque a partir desse momento a gente tem exatamente a finalidade já no meio eletrônico. Não precisa, tu não precisaria perguntar para o requisitante, tá, qual é a finalidade? Não, já faz parte do processo. Eu me recordo no município que eu prestei consultoria durante um bom tempo, nós instituímos isso no formulário, mas era um formulário manual, porque eles não tinham esse meio eletrônico. Ou seja, a pessoa colocava a finalidade, automaticamente eu sabia onde empenhava. Essas questões, pessoal, elas estão especialmente na parte 1 do MCASP e nos parâmetros excludentes para a classificação da despesa. Lembrando, permanente é aquilo que dura mais do que 2 anos, artigo 15, parágrafo 2º da Lei 4320, salvo os parâmetros excludentes previstos na Portaria 448 de 2002 e também no MCASP, durabilidade, fragilidade, perecibilidade, incorporabilidade e transformabilidade. Eu estou aqui na FURG de Rio Grande, com duas feras do controle patrimonial. A gente vai trazer uma experiência deles para vocês. Primeiro, meu grande amigo Paulo Santana, ele é coordenador do patrimônio aqui da FURG, e o nosso outro grande amigo, o Rogério, que é chefe da divisão de tombamento aqui também da FURG. Pessoal, eu quero mostrar para vocês, primeiro dá uma olhada aqui na estrutura da FURG. Vocês vejam que é um exemplo de entidade que investe no armazenamento dos seus bens, investe em estrutura, e eu acho que é o tipo de instituição que serve de modelo para as demais que estão instituindo a política de controle patrimonial. Pessoal, uma técnica que eles utilizam aqui bem bacana. Paulo, tu pode passar para a gente? Aqui são feitos testes, não é isso? Sim, o Rogério, como falou no início, ele recebe os bens de informática, no caso, né? Por força do edital, por força do termo de referência, por força do empenho, nós somos obrigados a conferir o material, né? A gente tem ajuda dos colegas do NTI, né, pessoal da informática, que, né, quando o Rogério solicita, vem, verifica máquina por máquina, né, nessa bancada aqui, disponível para ele. E daqui eu recebo, né, a autorização dele, né, o sinal verde para empaquetar os bens e posteriormente pagar a nota fiscal, né. Quer dizer, se não tiver de acordo, né, o Rogério é o primeiro a ser informado.
a gente faz contato com o fornecedor, troca equipamento, se for o caso, enfim, né? Eu tenho um aval do NPI para ter o equipamento na condição que a universidade solicitou. Eu acho bem interessante, pessoal, lembrando, recebimento, principalmente de equipamentos, artigo 73 da Lei de Licitações, especialmente inciso 2, letras A e B. O que diz a letra A? Recebimento provisório. Houve a conferência, houve o aceite, letra B, recebimento definitivo. Aqui é um exemplo, a conferência ela é feita, ou seja, não se passa nenhum bem sem a devida conferência, já tem estrutura fixa, isso é interessante, vocês vejam que não é nada improvisado. Como se recebe com frequência, o material já está pronto, é só trazer a máquina, conecta nos cabos, faz o teste e vai adiante. Um outro detalhe importante é que acima de R$80 mil o recebimento é por comissão. Artigo 15, parágrafo 8º da Lei de Licitações, Lei 8666 de 93. Eu tenho citado já há bastante tempo, inclusive aqui no meu livro, eu trago um modelo de norma interna no artigo 60, que eu falo sobre os bens em disponibilidade. O que significa? É uma normatização para que eu possa declarar o bem como ocioso, de acordo com aqueles bens que não são mais utilizados dentro da prefeitura ou dentro do órgão público. Porque ocorre daqueles bens ficarem fora de uso e eu querer dar uma destinação, fazer um leilão dos bens inservíveis. E a Regina vai gentilmente falar um pouquinho sobre a experiência deles, sobre estes bens em disponibilidade. Boa tarde, nós temos ali dentro do município, setor de patrimônio, lá a coordenadoria, nós entendemos e identificamos a dificuldade de outras unidades que estariam precisando desse mobiliário e nós, no galpão, né, no espaço que nos foi destinado para acomodar esses bens, muitos bens lá ocioso e a gente sem saber o que fazer. E aí a gente começou a entrar em contato com essas unidades e eles nos procuram, informa que está necessitando, qual tipo de bem que está necessitando. E aí quando a gente tem esse bem, recebe no espaço esse tipo de bem ocioso, nós entramos em contato, levamos as pessoas lá, já avaliado através de uma comissão, e aí eles escolhem aquilo que eles necessitam e a gente faz um termo de transferência, relocando esses bens para as unidades que estão necessitando. E tem dado um excelente resultado. Bacana, pessoal. Vocês vejam que é essa sugestão que a gente coloca no vídeo, no livro, de uma forma prática. A Regina colocando isso dentro da Prefeitura de Macaé, ou seja, funciona mesmo. Aqui tem um modelo de normatização e a gente consegue trazer uma otimização e mais eficiência para o setor público. Estamos aqui na Prefeitura de Maceió com os nossos amigos. Deixa eu apresentá-los. Primeiro, a Rosângela. Ela é chefe da divisão de bens móveis. Depois o nosso amigo Felipe. Felipe é coordenador da divisão de bens móveis. E depois o nosso amigo Rogério, que integra também a divisão de bens móveis. Então aqui nós temos a base desse controle de bens móveis dentro da Prefeitura de Maceió. Meus queridos, eu quero mostrar para vocês uma boa prática que eles utilizam, que é a questão do arquivamento. Aqui tem uma pasta que é a SEMAD, a secretaria que eles pertencem, Municipal de Administração. Eles arquivam os termos, e aqui da Secretaria Municipal de Educação, como exemplo. Então veja bem, eles têm aqui de 2014 um exemplo, a nota de empenho de um determinado bem. Junto a essa nota de empenho, eles também possuem a nota fiscal, DANF, nota fiscal eletrônica. Essa nota fiscal conferida com empenho. Depois, eles, na sequência, têm o termo de responsabilidade devidamente assinado. No caso aqui, o responsável assinou em relação aos bens. Então, tudo devidamente documentado. Aqui tem o número de patrimônio. Olha que interessante, que nós temos falado isso nos treinamentos. A Rosa está de parabéns, a equipe toda de parabéns, o Felipe, o Rogério. Os números de patrimônio destes bens da nota fiscal relativos à nota de empenho. Número de patrimônio no verso da nota, isso é fundamental. Depois nós temos então o termo de responsabilidade e, por fim, para fechar com chave de ouro, o termo de recebimento, o termo de recebimento do patrimônio.
Então, o termo de recebimento em que o bem foi devidamente conferido. E os nossos amigos sabem, tem presente que acima de R$80 mil, o recebimento, óbvio, é por comissão, artigo 15, parágrafo 8º da Lei de Licitações. Neste caso, era abaixo na verdade, esse aqui era acima de R$80 mil, mas esse recebimento foi pela comissão do patrimônio, pelos integrantes do patrimônio. Ainda, obviamente, tem o recebimento pela comissão, que seria o atesto inicial. Para fins de arquivos, eles têm todos os devidos documentos. Nota de empenho, nota fiscal, número dos bens, termo de responsabilidade, recebido do patrimônio, que é como se fosse o carimbo de tombado com os respectivos números, e obviamente também vão ter o recebimento da comissão, que estará em um outro documento. Legal, pessoal?